Minha nora disse que eu era velha demais para meus netos, mas eu tinha a procuração deles. A noite estava quieta, mas meu coração batia acelerado. Eu nunca pensei que ouviria aquelas palavras cortantes virem da boca do meu próprio filho. Mãe, você está velha demais para cuidar dos meus filhos. A tranquilidade daquela manhã foi arruinada como uma casa de cartas derrubada por um vento forte. O aroma do café fresco, que antes invadia a casa como um abraço, parecia agora um veneno em minhas veias. Eu me lembrei das noites em que embalava meu neto Pedro, deixando-o a dormir enquanto o sol aparecia. O cheiro doce do bebê, o sorriso sonolento de Camila ao amanhecer. Esses momentos foram rapidamente apagados por um instante cruel de julgamento. Patrícia, minha nora, estava ali, seu olhar frio como uma manhã de inverno. O que era amor parecia agora manipulação. Uma máscara frágil por trás da qual escondia frustrações profundas. A frieza nos olhos dela era algo novo, algo que nunca... no entanto, naquele dia, a verdade tinha um peso arrasador. A procuração que eu secretamente mantinha, a assinatura firme e deliberada, estava guardada em um envelope em um cofre que poucos conheciam. Aquela velhice que meu filho mencionara era, na verdade, uma força resiliente, e eu sabia que a luta apenas começava. Quando enfrentei Patrícia segurando a verdade nas mãos, podia sentir o peso do mundo em meus ombros. Eu não estava pronta para me deixar abater. O amor da nossa família, por maior que fosse a tempestade, não se quebraria facilmente. A tensão crescia como uma sombra. As paredes da sala pareciam querer se fechar enquanto a conversa se tornava um campo de batalha. O silêncio era ensurdecedor e cada palavra se tornava um tijolo em uma parede invisível, criando um divisor entre nós. Você não sabe o que está falando. Como podiam ver o que estava em jogo? Então, um momento crucial. O que eu deveria fazer? Entregar a procuração? Expor a verdade e arriscar a ira de todos? A tensão na sala é apalpável. Era uma partida entre família e orgulho, amor e apatia. Senti a determinação crescendo dentro de mim. Eu precisava lutar, não apenas por mim, mas por eles, por Pedro e Camila. A história estava longe de acabar. Uma brisa suave precedendo uma tempestade, prenunciando que eu não desistiria tão facilmente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida ao botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era quase palpável. O silêncio cortava o ar e eu sentia o coração disparar dentro do peito. Antes que eu pudesse dar um passo à frente, um barulho estrondoso ecoou da cozinha. O vidro se estilhaçou e, em seguida, um grito ressoou. Veio de Patrícia. O olhar dela, antes implacável, agora era de puro terror. Pedro! Gritou ela, a voz embargada. Meu filho, em choque, correu em direção à cozinha, enquanto uma onda de adrenalina me fez segui-lo. O que aconteceu? Meu estômago se revirava. Quando cheguei lá, a cena era de fazer parar o coração. Camila, minha doce neta, estava caída no chão, a mão segurando a cabeça onde o vidro cortado a ferira. O sangue tingia o piso claro, uma cor vermelha chocante, um arco-íris de desespero. Não, não, gritei, ajoelhando-me ao lado dela. O mundo se desfez ao meu redor enquanto tentava acalmá-la. Camila, querida, por favor, olhe para mim. A pequena estava com os olhos marejados e a respiração rápida, os lábios tremendo.
Patrícia estava paralisada perto do fogão, lágrimas escorrendo pelo rosto, e naquele instante, por um motivo que eu não podia entender, algo despertou em mim. Era como se eu estivesse vendo tudo através de um filtro, um afastamento desolador da realidade. "Chame uma ambulância!" bradou Pedro, e a urgência na voz dele me arrebatou. Eu estava presa em um pesadelo. Mas não podia me permitir afundar. Precisava ser forte. Enquanto era uma ironia cruel. O tempo passou, mas parecia uma eternidade. Quando a ambulância finalmente chegou, foram momentos de caos. Pessoas falando, equipamento sendo usado, as luzes piscando. E enquanto observava a equipe médica levando minha neta, algo bombardeou minha mente. Uma ideia avassaladora. Eu não podia deixar os meus netos à mercê de uma guerra familiar. A procuração estava em minhas mãos, mas serviria de muito pouco se não houvesse uma família para amá-los. Sentindo-me perdida, olhei para Patrícia e vi algo diferente no rosto dela. Era medo, mas também uma vulnerabilidade que nunca tinha percebido. Ainda há esperança? As palavras que trocamos antes pareciam tão insignificantes agora, mas ainda assim um peso imenso pairava sobre nós. Era como se a tragédia tivesse nos unido numa nova realidade. Então, enquanto a conversa que havíamos começado parava bruscamente, algo inesperado ocorreu. Uma chamada no meu celular. Um número desconhecido, mas algo me dizia que tinha que atender. "Alô?" falei a voz hesitante. A voz do outro lado, uma mulher que eu nunca ouvi antes, era fria e direta. "Você precisa saber a verdade sobre seu filho. Não é quem você pensa que é." O mundo ao meu redor pareceu escurecer. As palavras dela ecoavam na minha mente, cada uma como um golpe. Demorou um segundo para eu processar. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície dessa família que sempre pensei conhecer? Olhei para Patrícia, que agora me encarava com uma expressão de confusão, e cá estava eu, com a necessidade de resposta pulsando como um grito em meu coração, enquanto a vida da minha neta pendia em uma balança. O que mais eu não sabia? E onde isso tudo nos levaria? "Alô?" eu repeti, a dúvida deixando minha voz quase inaudível. No outro lado, a mulher disse: "Você precisa saber a verdade sobre seu filho. Não é quem você pensa que é." As palavras ecoaram em minha mente. Um tamborilar frenético que me deixava paralisada por um momento. O que isso significava? Meu filho, a quem eu sempre conheci como Pedro, estava escondendo algo. O que mais ele não me contou? Olhei para Patrícia, sua expressão agora uma mistura de preocupação e confusão. Ela parecia tão perdida quanto eu. "Do que você está falando?" quase gritei, sentindo a necessidade de respostas. O desespero começava a tomar conta de mim. Sentia o coração disparar, um nó crescente na minha garganta. Olhei em volta, buscando algum sinal, alguma pista. "Ele não é filho biológico de você, nem do seu marido", a mulher prosseguiu, sua voz tensa. "Eu sou a verdadeira mãe dele." Minhas mãos tremeram com a revelação. A vida que conhecia, tudo o que construí, estava prestes a desmoronar. Nas sombras do passado, o que mais podia estar escondido? "O que você quer dizer com isso?" eu perguntei, tentando entender a magnitude da situação. "Seu marido e eu, nós tínhamos um relacionamento. Quando fiquei grávida, ele decidiu ficar com você. Eu coloquei meu filho para adoção." A dor nas palavras dela era palpável. Pedro não sabe da sua origem, mas é hora de arrependimentos serem expostos. Meu Deus, tudo em meu corpo parou. O olhar de Patrícia se transformou em algo mais intenso, como se a revelação a atingisse também. Estava tudo se desenrolando como um filme de terror. Num ato reflexivo, eu olhei para Pedro, que estava imóvel, a expressão dele tão pálida quanto a de uma folha de papel.
Ele estava prestes a desabar. Você não pode estar falando sério, Patrícia gritou, quebrando o silêncio pesado que se formava. Isso não pode ser verdade. Mas por dentro eu sabia. A sua reação era a mesma que a minha, um misto de incredulidade e desespero. Eu não posso deixar isso assim, disse eu determinada. Precisava descobrir a verdade. Onde você está? Quero ver você. A mulher hesitou. Eu vou te contar tudo, mas você precisa se preparar para o que vem a seguir. A ligação caiu e eu fiquei com a mente fervendo de perguntas. O que mais haveria por vir? O que isso significaria para Pedro e Camila? Eram tantas incertezas flutuando no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Mãe! Pedro interrompeu meu turbilhão de pensamentos, sua voz baixa, quase quebrada. O que está acontecendo? Ele estava pálido como nunca. Seus olhos refletiam uma mistura de medo e confusão. E naquele momento, olhando para ele, uma ideia passou pela minha cabeça. Se essa mulher estava dizendo a verdade, todo o nosso mundo familiar estava prestes a mudar. A avó que sempre fui, a mulher que lutei para ser. Tudo na minha vida poderia ser uma mentira. E o que mais eu poderia perder? O tempo parecia estar parado, mas o peso daquela revelação urgente era avassalador. Pedro, eu disse, a voz saiu mais fraca do que eu queria. Precisamos conversar sobre quem você realmente é. E enquanto caminhávamos juntos em direção ao desconhecido, o silêncio se transformou em um novo campo de batalha. Neste momento incerto, a verdade estava de volta e prometia ser devastadora. O que viria a seguir era a pergunta que não podia parar de ressoar na minha mente. Quem eu realmente havia conhecido? E se eu não soubesse nada sobre a família que amava? Pedro, eu disse, a voz quase falhando. Precisamos conversar sobre quem você realmente é. Ele olhou nos meus olhos, um olhar que parecia ver além do que eu disse, carregado de medo e desespero. O silêncio que se seguiu era como um peso no ar, uma névoa densa que tornava tudo mais difícil de respirar. Eu sentia as batidas do meu coração ecoando, cada uma um lembrete do que estava em jogo. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. O medo era palpável, quase como se pudéssemos tocá-lo. Ele estava prestes a receber a verdade que havia se escondido, e eu não tinha certeza de como ele reagiria. Antes que eu pudesse falar mais, o telefone que ele esquecia estava na mão, começou a vibrar novamente. O mesmo número desconhecido. Desta vez, uma sensação de urgência apertou meu peito. Espere um pouco, eu murmurei. Atendi a chamada rapidamente. Alô? Você precisa ouvir isso. A voz da mulher ainda era fria. Mas havia uma intensidade como não estava lá antes. Havia um motivo pelo qual você não deveria descobrir a verdade agora. E é muito mais complicado do que você imagina. Complicado? Eu quase gritei. A frustração e o medo ferviam em mim. Você precisa ser mais clara. E foi então que ela disse algo que mudou tudo. Você não entende, mas o filho que você sempre conheceu, ele não é só meu. Ele foi adotado por você. Mas havia um contrato binding que sua família jamais deveria descobrir. Você é parte disso. Minhas pernas fraquejaram. O mundo ao meu redor estava cambaleando. Como assim? O que ela estava dizendo? Eu não sabia se estava mais confusa ou assustada. Patrícia, que parecia estática, deu um passo à frente, como se sentisse a gravidade das palavras. Ninguém nunca deveria ter revelado a verdade. Você estava em risco. E agora, se essa informação vazar, será um desastre para todos nós. Desastre? Perguntou Patrícia, agora com um tom que soava possessivo. O que você está escondendo? Antes que a mulher pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu da cozinha novamente. Um estrondo tão alto que fez o chão tremer sob meus pés. Os três de nós nos viramos em direção ao som, alarmados. O vidro, novamente.
Desta vez, tudo foi mais rápido. Lá estava Camila, mais uma vez no chão. Mas agora? Mas foi o que vi que me fez sentir como se o chão estivesse se desmoronando sob mim. Não era apenas a queda. Havia sangue, mas não era só isso. O próprio vaso que quebrou durante aquele evento caótico estava agora ao lado dela, como testemunha de um segredo que eu nunca havia imaginado. Camila! Eu gritei, ajoelhando-me ao seu lado. Mas o que vi em seus olhos não era dor, mas um reconhecimento profundo. Ela não apenas estava acordada. Ela olhou para mim e eu vi algo que não deveria existir. Um lampejo de compreensão plena. Avó, ela disse, seu tom firme, clara e atenta. Eu sei quem eu sou. Meu coração parou. O que era aquilo? Pedro se virou para mim, então para Camila. O que você está dizendo, filha? Ele não compreendia e nem eu. Era como se estivéssemos jogados em um quebra-cabeça, sem saber onde cada peça se encaixava. Camila, Patrícia estava agora apavorada. Como você pode saber disso? A pequena sorriu, mas não era uma expressão de criança inocente. Era um olhar que dizia que ela carregava um peso que não conseguíamos entender. Por que você nunca teve certeza? Essa família, nós somos todos parte de algo mais. O que acontece a partir de agora vai mudar tudo. E assim, entre os gritos de desespero e os rostos confusos ao nosso redor, o telefone caiu do meu braço. A verdade finalmente revelada. Havia laços que transcendem o que pensamos ser. O que estava por vir era algo mais assustador e grandioso do que qualquer um de nós poderia imaginar. Enquanto olhava para Camila, fechando os olhos como se visse o que não podíamos, eu senti o chão se afastar debaixo dos meus pés. E a pergunta que ecoava em meu coração era: o que viria a seguir? O que realmente éramos uns para os outros? Pedro! Eu disse, a voz quase falhando. Precisamos conversar sobre quem você realmente é. Ele olhou nos meus olhos, um olhar que parecia ver além do que eu disse, carregado de medo e desespero. O silêncio que se seguiu era como um peso no ar, uma névoa densa que tornava tudo mais difícil de respirar. Eu sentia as batidas do meu coração ecoando, cada uma um lembrete do que estava em jogo. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. O medo era palpável, quase como se pudéssemos tocá-lo. Ele estava prestes a receber a verdade que havia se escondido, e eu não tinha certeza de como ele reagiria. Antes que eu pudesse falar mais, o telefone que eu esquecia, estava na mão, começou a vibrar novamente. Ah! O mesmo número desconhecido. Desta vez, uma sensação de urgência apertou meu peito. Espera um pouco, eu murmurei. Atendi a chamada rapidamente. Alô? Você precisa ouvir isso. A voz da mulher ainda era fria, mas havia uma intensidade escondida que não estava lá antes. Havia um motivo pelo qual você não deveria descobrir a verdade agora. E é muito mais complicado do que você imagina. Complicado? Eu quase gritei. A frustração e o medo ferviam em mim. Você precisa ser mais clara. E foi então que ela disse algo que mudou tudo. Você não entende, mas o filho que você sempre conheceu, ele não é só meu. Ele foi adotado por você. Mas havia um contrato de confidencialidade que sua família jamais deveria descobrir. Você é parte disso. Minhas pernas fraquejaram. O mundo ao meu redor estava cambaleando. Como assim? O que ela estava dizendo? Eu não sabia se estava mais confusa ou assustada. Patrícia, que parecia estática, deu um passo à frente, como se sentisse a gravidade das palavras. Ninguém nunca deveria ter revelado a verdade. Você estava em risco. E agora? Se essa informação vazar,
Será um desastre para todos nós. Desastre? Perguntou Patrícia, agora com um tom possessivo. O que você está escondendo? Antes que a mulher pudesse responder, um estrondo ensurdecedor irrompeu da cozinha novamente. Um barulho tão alto que fez o chão tremer sob meus pés. Os três de nós nos viramos, alarmados. O vidro se quebrou de novo, mas desta vez tudo foi mais rápido. O que mais poderia acontecer? A tensão estava insuportável. Lá estava Camila, mais uma vez no chão, mas agora meu coração despencou. Ela não apenas havia caído, mas as mãos estavam em uma posição estranha. Oh não, não novamente. Ao olhar ao redor, percebi que não era só o piso que testemunhava o terror. O vaso quebrado ao lado dela não era apenas um acidente. Havia um símbolo de algo que não conseguíamos compreender. Camila! Eu gritei, ajoelhando-me ao seu lado. Mas o que vi em seus olhos não era dor, mas um reconhecimento profundo. Ela estava acordada e seus olhos pareciam saber o que estava acontecendo de maneira muito mais clara que os nossos. Avó, ela disse, seu tom firme e determinado. Eu sei quem eu sou. Meu coração parou. O que era aquilo? Pedro se virou para mim, então para Camila. O que você está dizendo, filha? Ele não compreendia. E nem eu. Era como se estivéssemos jogados em um quebra-cabeça onde as peças se misturavam. Porque você nunca teve certeza. Essa família, nós somos todos parte de algo mais. O que acontece a partir de agora vai mudar tudo. Patrícia estava agora apavorada. Como você pode saber disso? O medo em sua voz parecia refletir a profunda confusão que inundava o ambiente. E neste instante a revelação mais devastadora. Um flash de luz, um brilho ofuscante tomou conta do ambiente. O teto começou a estalar e com uma força que parecia sobrenatural. Tudo ao nosso redor tremeu. Uma luz de emergência se acendeu e uma figura surgiu, saindo da escuridão. Uma mulher alta vestida de branco estava na entrada. É hora de você saber a verdade, ela falou, e sua voz ecoou como um rugido no silêncio. Pedro não é quem você pensa que é. Vocês não têm ideia do que ele realmente representa. A sala congelou. Patrícia quis gritar, mas a voz falhou. Camila, com os olhos brilhando de um misto de terror e curiosidade, olhou para a mulher, como se viesse a entender algo que nós não sabíamos. O que veio a seguir deu um giro total nas nossas vidas. Enquanto a mulher se aproximava, com um ar de autoridade que não se podia ignorar, eu sabia que o chão sob nossos pés não só estava desmoronando, mas estava revelando uma nova realidade, uma nova verdade obscura e surpreendente. Considere o que você vai ouvir cuidadosamente, a mulher continuou, porque a vida de todos vocês depende disso. Em minha mente, uma única pergunta latia. Que segredos poderiam existir que faziam a própria essência da nossa família entrar em colapso? E enquanto a luz pulsava em um ritmo frenético, eu reconheci o desespero que surgia como uma sombra sobre nós. O que estava prestes a se desvelar era muito maior do que o que já conhecíamos. E cá, considere o que você vai ouvir cuidadosamente, a mulher continuou, porque a vida de todos vocês depende disso. Meu coração parecia ter parado. O que seria tão sério? Os olhos de Patrícia se arregalaram. Camila estava em silêncio, mas sua expressão de compreensão me fez sentir um frio na espinha. O que mais ela sabia? A sala estava carregada, o ar denso com tensão. Pedro não é quem você pensa que é. Ele foi alterado, a mulher revelou. Cada palavra saindo de sua boca como se estivesse carregando um peso enorme. Patrícia mal conseguia respirar. Meu filho olhou para nós, confuso. O quê? Como assim?
Alterado? Ele perguntou, com a voz trêmula, mas havia uma luz de desespero em seus olhos. Poderia ser possível? O que isso significava para ele, para nossa família? A mulher deu um passo à frente. A intensidade em seu olhar era quase palpável. Pedro foi parte de um experimento, algo que muitos não entendem, mas que deixou marcas profundas em sua identidade. Vocês não têm ideia. O choque percorreu meu corpo como corrente elétrica. Um experimento? O que ela queria dizer com isso? Eu olhei para Patrícia. Os dois estávamos perdidos. E se você não entender agora, continuou a mulher, sua voz baixa, nada poderá prepará-los para a verdade. Ela olhou nos olhos de Pedro. E ao fazer isso, parecia que a sala estava se contorcendo sob o peso de uma revelação iminente. Você está mentindo, não pode estar falando sério. Patrícia insistiu, a incredulidade em sua voz. O ar estava grosso, como se todo o nosso mundo estivesse se desmoronando. Está tudo registrado, a mulher falou, peremptória. Pedro só tem que lembrar. E se ele não lembrar, as consequências serão catastróficas. Luís, o vizinho que sempre parecia estar por perto, apareceu na porta, ouvindo tudo. Ele não deveria estar ali, mas seu olhar estava fixo na cena, olhos arregalados. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, mas sua voz refletia preocupação. Não, não está! Gritei de volta, a confusão se transformando em pavor. Estamos em um delírio total. Você não entende, começou a mulher, mas o olhar de Luís cortou suas palavras. Eu sei mais do que você imagina. Ele deu um passo à frente, um brilho intenso nos olhos. Pedro, você pode não saber, mas já esteve aqui antes. Esta não é a primeira vez que tudo isso acontece. Eles têm estado de volta. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. O que ele queria dizer? Voltar aonde? O que estava acontecendo? Pedro olhou para ele, o semblante perplexo. Como assim, eles? O tom de Pedro era de mágoa. Aquilo estava ficando cada vez mais estranho. Luís pegou um papel do bolso. Isto é um documento sobre a sua origem. Você precisa ver. Ele entregou o papel a Pedro e, ao olhar para suas feições, percebi que tinha algo mais escondido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todo mundo respirava difícil e a excitação no ar era elétrica. Camila estava olhando para tudo com um grau de discernimento impressionante para a sua idade. Pedro começou a abrir o papel e, quando o fez, sua expressão se transformou. Isto é impossível! Ele parecia estar em choque, os olhos dilatando-se, enquanto a mulher reafirmava sua presença, como se aguardasse uma explosão. E, de repente, um tremor, um barulho estrondoso vindo de fora interrompeu tudo, e a janela estourou. O caos irrompeu, a luz fliquerou, todas as portas começaram a abrir e fechar sozinhas. Quebra! Vento, Luís estava gritando. Patrícia estava chorando. Camila, corajosa, gritava para que todos se acalmassem. O que está acontecendo? O que queremos saber? Sua voz era uma âncora em meio ao desespero. E foi então que, no meio da confusão, Pedro se lembrou. Ele se virou para a mulher e, com uma determinação renovada, perguntou: O que você precisa de mim? O que eu sou realmente? Olhos de todos estavam fixos nele. Nada mais parecia importar. O peso da verdade pairava no ar. E enquanto uma tempestade se formava lá fora, uma ainda maior se formava dentro de nós. O que mais estava por vir? O que verdadeiramente significava ser parte dessa família? Não havia mais insegurança, apenas a adrenalina da revelação. Enquanto as coisas desmoronavam ao nosso redor, a verdadeira questão ainda pairava. Quem éramos realmente e como nossas histórias, entrelaçadas de maneiras inexplicáveis, iriam nos unir ou nos separar para sempre? Pedro olhou nos olhos da mulher, e a sala parecia ter parado.
A atmosfera estava carregada. Ele estava se perguntando o que isso significava, enquanto tentava juntar as peças de sua vida que haviam se transformado em um quebra-cabeça impossível. Eu sou parte de um experimento. A pergunta saiu quase como um sussurro, mas ecoou na sala cheia de tensão. A mulher assentiu. A expressão dela era séria. Você foi escolhido, Pedro. E sua vida está entrelaçada com coisas que você nem imagina. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Corações começaram a acelerar. Patrícia estava pálida, as mãos tremendo. Você está dizendo que tudo isso é por causa de um experimento? De somos cobaias? O desespero na voz dela era palpável. O que estava acontecendo ali? O que estávamos prestes a descobrir? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grande barulho irrompeu da janela. Uma explosão. Vidros começaram a se estilhaçar. Gritos ensurdecedores tomaram conta do ambiente. Todos se jogaram para o chão, tentando se proteger. A sala, que antes era um campo de batalha emocional, agora se tornava uma armadilha de caos. Camila! Gritei, tentando buscar a minha neta. Eu a vi no canto, com um olhar fixo na fumaça que começava a entrar pela janela quebrada. Fique calma, fica perto de mim. E ali, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, ela olhou para mim, mas ao invés de medo, havia um brilho de determinação. Avó, ela disse, uma voz firme. Estou bem, mas precisamos ir, agora. Algo naquele tom me fez perceber que ela sabia algo que nós não sabíamos. A urgência crescia enquanto a confusão e o pânico dominavam a sala. Mas antes que pudéssemos nos mover, as luzes começaram a piscar. Uma sombra se projetou na entrada da sala. Era Luiz, mas não parecia a mesma pessoa. Ele estava suado, com uma expressão de desespero que não conseguia esconder. Eles estão vindo! Ele gritou, a voz tremendo. Temos que sair! Quem está vindo? Perguntei, confusa, sem entender a gravidade da situação. Era como se um manto de terror estivesse se espalhando pelo ar. Luiz olhou para Pedro e a expressão dele mudou. O medo deu lugar a uma resistência feroz. Você precisa lembrar, não temos tempo. Ele estendeu a mão, indicando que Pedro se aproximasse. A sala estava em chamas, metaforicamente e literalmente. Enquanto o caos se desenrolava, a mulher, aquela misteriosa figura, se virou de repente. Precisamos da verdade completa, agora, ou todos nós estaremos em perigo. E energicamente, ela começou a puxar documentos de uma maleta que levava. No entanto, no instante em que ela abriu a maleta, um estrondo ensurdecedor preencheu a sala. E dentro, algo começou a brilhar. Uma luz intensa e ofuscante. Era uma cena surreal, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. O barulho da explosão ecoou e o ar estava carregado com o cheiro de fumaça. Saia daí! Gritei em pânico, mas foi tarde demais. A explosão irrompeu com uma força avassaladora. O que poderia ter sido um momento de revelação tornou-se um pesadelo. Tudo começou a desmoronar, e assim como um castelo de cartas, nossas vidas foram jogadas ao vento. Então, em meio à fumaça e o caos, eu vi uma figura familiar emergindo da penumbra. Era uma mulher com características que me eram estranhamente conhecidas, embora não pudesse acreditar. Mãe, eu gaguejei. O que estava acontecendo? O que ela fazia ali? E por que a lembrança parecia tão distante, quase como um sonho? Você não entende, minha querida. Ela começou, sua voz baixa, mas cheia de emoção. E naquele momento, o chão sob meus pés pareceu desaparecer. A conexão de nossa família estava prestes a ser revelada de uma forma mais profunda, mais chocante do que eu jamais poderia imaginar. A confusão tomou conta de todos, e entre o pânico e a revelação, a pergunta que ecoava em minha mente era:
O que estava realmente acontecendo? O que mais estava prestes a nos ser revelado? A verdade estava mais próxima, mas o preço a pagar era incerto e aterrador. A tempestade que se formava ao nosso redor era apenas um prenúncio do que realmente estava prestes a acontecer. A última frase da mulher reverberou na sala. Os ecos da verdade pareciam preencher cada canto, mas antes que qualquer um de nós pudesse processar, o chão tremeu novamente, dessa vez com uma intensidade que fez as paredes se balançarem. O som de algo quebrando, a luz piscou mais uma vez e em um estalo ensurdecedor. A janela explodiu em 1000 fragmentos que dançaram como confetes, mas não foram apenas os vidros que voaram. Uma figura encapuzada passou pela abertura, seu corpo em. Era uma mulher que eu pensava ter perdido, minha filha, Ana. Meu coração disparou. Como ela podia estar aqui? Meu olhar saltou entre ela e a sala em caos. Pedro parecia chocado. Seus olhos fixos nela, como se estivesse tentando entender como aquele encontro era possível. Você não deveria estar aqui, eu gritei, mas a voz saiu com um nó na garganta. A raiva e o desespero se misturavam. Eu tinha que voltar. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Ana respondeu, sua voz baixa, mas cheia de emoção. E enquanto ela falava, percebi que seu olhar não tinha apenas coragem. Havia um peso, como se estivesse carregando segredos que poderiam mudar tudo. Como você pode nos deixar assim? O que está acontecendo? Patrícia a interpelou, os olhos avermelhados e cheios de lágrimas. Era como se a intensidade da situação tivesse arrancado o controle dela. Ana olhou para Patrícia e, em um momento súbito, a tensão passou pelo ar. Você não entende. Não é sobre o que deixei, mas sobre o que ainda está por vir. Sua voz tremia. E então, em um movimento rápido, ela se virou para Pedro. Você precisa ouvir. Você não é o que pensa ser. O impacto da frase fez a sala congelar. Todos respiraram fundo. O temor agora é quase palpável. Pedro, paralisado, olhou para nós e a expressão em seu rosto foi de puro terror. O que você quer dizer com isso? A pergunta limítrofe veio quase como um sussurro. Ana deu um passo à frente. Pedro, você foi criado para ser um protótipo, parte de um experimento criado para algo maior do que nós. Sua vida foi planejada por aqueles que me expuseram. Os laços que você tinha foram manipulados. Meus joelhos fraquejaram. A revelação desmoronou tudo ao redor. Tinha sido tudo uma farsa. O amor, os sacrifícios, os momentos que passamos juntos. Eu estava em choque. Patrícia balançou a cabeça, negando, em busca de uma explicação. Isso não pode ser verdade. A sala estava fogosa e a confusão girava como um furacão. Não, você não entende. Não pode ser verdade. Patrícia gritou, mas Ana continuou. A tempestade na sala não esmorecia. Existem pessoas que vão vir atrás de você, Pedro. Eles não descansarão até que a verdade seja revelada. E isso pode custar a vida de todos nós. Nesse instante, os rumores de um motor ao longe começaram a se intensificar. Um barulho familiar como um helicóptero se aproximando. A luz do teto começou a piscar e olhei para minha neta Camila. O olhar dela, quase contemplativo, parecia saber mais do que deveria. Camila! Eu gritei, mas fui interrompida. Porter e Luiz, que havia ficado em pé, murmuraram. Estamos sendo observados. Precisamos sair. Patrícia disse, mas era tarde demais. A porta da frente foi estilhaçada e um grupo de homens vestindo roupas escuras invadiu a casa, prontos para o que quer que seja que haviam vindo buscar. O que você fez, Ana? Eu berrei, sentindo o pânico crescer, enquanto o pânico tomava conta da sala. Os homens começaram a cercar.
E a única coisa que consegui ver foi a expressão determinada de minha filha. Lute todos vocês. Você nunca soube da verdade. É hora de lutar. Enquanto a sombra se aproximava, a única coisa que eu sabia era que nada, absolutamente nada seria como antes. E então, no meio da confusão, uma voz ecoou de longe. Pedro, o tempo está se esgotando. Era a mulher que descobrira a nossa verdade, a mãe de Pedro. A partir daquele momento, tudo poderia mudar, e o que ainda havia de mais sombrio estava prestes a se revelar. A certeza do que era real e do que parecia, mais uma vez se tornaria uma questão de vida ou morte. Enquanto a sombra se aproximava, o caos na sala parecia ter alcançado seu auge. Homens com roupas escuras entraram, cercaram o ambiente e a tensão começou a se intensificar. Lute, todos vocês! Ana gritou, sua presença ressoando como um eco do passado. Ninguém sabia como reagir. A luz piscava e um silêncio ameaçador pairava. Quem são eles? Patrícia perguntou a voz embargada. Os homens estavam armados, e a percepção do perigo fez meu coração disparar. O tempo parecia ter congelado. Pedro avançou, tentando entender o que estava acontecendo, mas enquanto ele se movia, uma figura mais à frente ergueu a mão, fazendo um sinal. Era como se estivesse preparando o terreno para algo monumental. Não! Gritou um dos homens, interrompendo tudo. Vocês têm que ouvir! Não podemos perder mais tempo! E naquele instante, uma das figuras vestidas de preto revelou um objeto em suas mãos. Era uma pastinha, mas não era qualquer pasta. Era aquela que eu conhecia muito bem. Uma energia elétrica percorreu meu corpo, enquanto ele a abria lentamente. Pedro, isso é seu! O homem exclamou, e a sala inteira ficou suspensa. Pedro hesitou. O que é isso? Está tudo documentado aqui. Ele começou a tirar páginas, enquanto a luz dramática da sala refletia nas folhas. São provas, inclusão genética, memórias. Isso pode mudar tudo. Como assim mudar tudo? Eu não conseguia processar. O que estava determinado a ser revelado agora poderia desmoronar o que restava da nossa família. A ideia estava se formando na minha mente como uma tempestade. Eu olhei para Camila, que mantinha um olhar sério, como se também estivesse absorvendo a gravidade do que acontecia. Os homens começaram a se mover novamente, tentando voltar ao plano original. Mas um grito gutural ecoou da entrada. Parem! Não podem fazer isso! E em um momento, Martin, meu marido, apareceu. Ferido, mas determinado. Havia algo em seu olhar que mudava tudo. Martin, você está bem? A voz de Patrícia tremia. O que está acontecendo? Eu não posso deixar que isso afete vocês, que afetem Pedro. E quando ele olhou nos olhos do filho, um silêncio opressivo envolveu a sala. O que estava subentendido ali era avassalador. A revelação do que era Pedro estava prestes a se dar. Pedro, você é diferente. Eu protegi isso de vocês, mas não posso mais. Martin disse, sua voz um sussurro ameaçador. É hora da verdade. E então, na manipulada página que o homem havia tirado da pasta, flutuou em direção a Pedro. Ele se inclinou, pegou o papel, e quando seus olhos correram pela página, sua expressão mudou completamente. O que estava escrito ali atravessou sua identidade de um jeito brutal. Isso não é possível! Ele exclamou, a incredulidade transparecendo enquanto a sala desmoronava ao nosso redor. Patrícia começou a chorar. Camila olhou fixamente para o pai e, em um instante, as memórias deles pareceram conectadas. O que você está dizendo? Que não sou quem eu sou? Um eco de dor preencheram o ambiente.
E o homem que segurava a pasta olhou sério para Martin. Você sabe o que tem que fazer. A única maneira de proteger sua família é se unirem contra isso. Mas Martin hesitou. Algo pesava em sua mente. Eu podia ver o conflito naquela expressão. Como um selo sendo quebrado. Tudo o que fomos estava sendo questionado. Pedro olhou para Martin, um olhar desesperado. Por que você nunca me contou isso? A decepção e o amor misturavam-se. Mas o trovejar de um motor se aproximando fez todos nós voltarmos a atenção para o exterior. Bandidos, ou protótipos, ou o que quer que fossem, estavam lá fora. A tensão se solidificou e o pavor crescente tornou-se uma certeza. Estávamos todos correndo contra o tempo. E nesse instante, outra pessoa surgiu na porta. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era minha irmã, Helena, que eu pensava estar morta há anos. Não se movam! Ela gritou com uma certeza que parecia outros mundos ao redor. A verdade vai ser revelada. Já é hora. Meus olhos se abriram como se o mundo tivesse desmoronado mais uma vez. Como ela estava ali? O que isso significava para todos nós? Helena? Ninguém conseguia entender. Não acreditem em tudo que veem. A realidade é mais profunda do que pensam. Ela tremia. Olhei para Pedro, que estava prestes a confrontar tudo. Era como se uma sombra se espalhasse por todos os lados, minando a confiança entre nós. Por que você apareceu agora? Por que depois de tanto tempo? Patrícia questionou. A dúvida burburinhava e o medo de perder tudo se transformou em pânico. E no meio daquela confusão, ao olhar para Pedro, a única coisa que consegui pensar era que tudo estava prestes a mudar novamente. O que mais não tínhamos entendido? O que mais estava escondido? A história estava se desdobrando diante de nossos olhos, mas a única certeza era que a verdade que estávamos prestes a descobrir poderia nos destruir. E enquanto tudo se desmoronava, a única pergunta que se formou em minha mente foi: seríamos capazes de lidar com a realidade que estava se aproximando, ou tudo viraria cinzas? A sala ainda estava em caos, mas naquele instante, algo mudou no ar. A presença de Helena parecia fazer o tempo parar. O olhar dela era profundo, e mesmo diante do perigo, havia uma sensação de esperança. Não podemos deixar que eles peguem Pedro. Nós somos mais fortes unidos. A determinação dela parecia contagiar todos nós. Unidos? Questionou Luiz, perdido em uma mistura de incredulidade e esperança. Como podemos estar unidos se a verdade está nos destruindo? Nós lutamos juntos, enfrentamos isso, gritei, tentando manter a calma em meio ao turbilhão de emoções. Não podemos nos deixar vencer. Temos que proteger nossa família. Martin, meu marido, finalmente se aproximou de Pedro e, sem hesitar, segurou sua mão. Filho, tudo isso que está acontecendo pode ser assustador, mas eu estou aqui para te apoiar. Pedro olhou para o pai e em seus olhos havia a pergunta: você realmente acredita? Os homens em trajes escuros avançavam, mas a energia na sala mudava. Era como se as revelações que conhecíamos, a dor do passado, nos tornassem mais fortes. A verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia nos cultivar como famílias perdidas. Helena deu um passo à frente, abrindo suas mãos. Pedro, você precisa escolher. Aceitar quem você realmente é, ou se deixar abater pelo que te disseram que era. A sabedoria nas palavras dela era como um farol em meio à tempestade. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Patrícia se uniu ao coro. Seu olhar agora tinha uma nova determinação. Nós somos uma família. Juntos somos mais fortes do que qualquer segredo obscuro. A figura que segurava a pasta finalmente falou de novo, a voz agora mais calma, mas firme. Se vocês enfrentarem a verdade juntos, poderão superar qualquer obstáculo.
Era como se suas palavras montassem um elo entre nós. E então, em um momento catártico, Pedro respirou fundo. Eu escolho a verdade, disse com força, o impacto de suas palavras reverberando na sala. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de nossos ombros. O grupo de homens hesitou. Senti a raiva se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. Estamos juntos, murmurei, segurando a mão de Camila. Meu coração estava acelerado, mas iluminado por uma faísca de luz. A sala estava em um novo espaço, onde a família significava apoio incondicional. A presença de Helena, de Martin, de todos, parecia cercar Pedro. Ele olhou em volta e, pela primeira vez, parecia encontrar força em suas raízes, em quem ele realmente era. Algo mais profundo do que qualquer experimento. E com isso, uma determinação coletiva começou a formar uma barreira. Os homens em trajes escuros deram um passo para trás, como se a força que emergia de nós fosse mais do que eles podiam suportar. Vocês não conseguem os dividir, gritei, e então, à medida que pareceram hesitar, a energia na sala se transformou. Vamos nos unir, vamos lutar, cheguei a gritar, e sem pensar duas vezes, o ataque não foi só de palavras, mas de um empoderamento. Os homens perceberam que haviam subestimado o que significava ser família. Ouvimos sirenes ao longe. A polícia estava se aproximando. O tempo estava se esgotando, mas algo se havia quebrado. A liberdade para ser quem realmente éramos. Uma família que enfrentaria qualquer verdade, não importa o quão dolorosa ou complexa. Enquanto tudo ainda girava ao nosso redor, ouvi a voz da mulher que havia trazido a verdade ao nosso mundo. Vocês podem ser mais do que os segredos que os cercam. E era verdade. Não importava o que mais viesse, a conexão entre nós deixava claro o poder da família. As palavras da mulher ecoaram em meu coração. O que trazer isso à tona havia começado um novo capítulo. O que ainda viria seria um desafio que enfrentaríamos juntos. Naquele momento crucial, uma nova determinação preenchia a sala. Todos nós sabíamos que a vida nunca seria a mesma, mas continuaríamos juntos. Os desafios viriam sem dúvida, porém o amor que tínhamos uns pelos outros era maior do que qualquer segredo, qualquer sombra. E assim, respiramos fundo. Olhando para a saída, entendemos uma verdade essencial. Juntos, estávamos prontos para o que viesse. E agora, pessoal, se você chegou até aqui e se conectou com essa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Esse é o seu momento de fazer parte dessa comunidade.